Atenção! Começa agora uma teleaula de Ciências do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 5. Bons estudos! Oi, você já leu a Bíblia? Talvez você nunca tenha lido, mas com certeza conhece algumas histórias deste livro. Sim, porque a Bíblia não é só um livro religioso. Ela também é muito importante para quem estuda história, literatura e ciências. Nesta teleaula de hoje você vai saber como a Bíblia veio parar no telecurso de ciências. Nós vamos começar pela Arca de Noé. Depois vamos estudar a diversidade da vida no planeta Terra. Veremos também como as espécies de seres vivos se distribuem por regiões. E ainda vamos verificar por que o número de seres vivos varia nas diversas regiões da Terra. Como o assunto é do tipo espetacular, vamos voltar no tempo. A nossa teleaula de hoje começa com o dilúvio. Deus disse a Noé: vou enviar o dilúvio, as águas sobre a terra, para exterminar debaixo do céu toda a carne que tiver sopro de vida. Mas entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos. De cada espécie de aves, de cada espécie de animais, de cada espécie de todos os répteis do solo, virá contigo um casal para os conservares em vida. O texto que eu acabei de ler está na Bíblia, no Velho Testamento. É a história de Noé. Noé foi o homem que Deus escolheu para escapar de uma enchente monstruosa no início dos tempos. O Noé construiu uma arca, um barco, para poder acomodar todos os seres vivos do planeta. Gente, essa arca devia ser muito grande, hein? Oi, Lineu, que bom que você chegou. Escuta, de que tamanho era a Arca de Noé para poder acomodar todos os seres vivos da Terra, hein? Bom, todos os seres vivos da Terra conhecidos na época de Noé, bem entendido. É importante você lembrar disso. Ué, importante por quê? Tem diferença entre os seres vivos conhecidos no tempo de Noé e os que são conhecidos hoje? Muita. Olha, para verificar isso melhor, vamos voltar um tempo. Primeiro, pro final do século 30 a.C., que foi quando Noé construiu a arca. Quer ver? Tá aqui. A Arca de Noé, de acordo com a Bíblia, tinha 3 andares e 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Um côvado equivale a 3 palmos, ou seja, 66 centímetros. Portanto, a arca tinha 198 metros de comprimento, 33 metros de largura e 19 metros e 80 centímetros de altura. Já no século XVII, por volta de 1660, alguns jesuítas, que eram padres e cientistas, resolveram descobrir se a Arca de Noé tinha mesmo acomodações para todos os seres vivos. Naquela época, os pensadores conheciam 1.600 espécies vivas. Então, pelas contas feitas, os jesuítas concluíram que as 1.600 espécies conhecidas cabiam perfeitamente dentro da Arca de Noé. Quer dizer então que os cientistas provaram que a Bíblia estava certa, que o dilúvio realmente exterminou todos os seres vivos da face da Terra, menos os que entraram na arca, é isso? Bom, foi o que os jesuítas concluíram comparando o tamanho da arca com o número de espécies conhecidas na época deles. Mas é bom lembrar que isso foi provado em 1660, quer dizer, mais de 300 anos atrás. De lá pra cá... Espera um instantinho. De 1660 até hoje, houve um grande desenvolvimento de técnicas e instrumentos. Novos continentes foram descobertos, novos veículos foram inventados, o campo de ação dos cientistas ficou enorme e novas espécies vivas passaram a ser conhecidas. Para você ter uma ideia, hoje os cientistas já descrevem mais de 1,5 milhão de espécies diferentes de animais e plantas. 1,5 milhão de espécies, Lineu? Quer dizer então que do século XVII para o século XX, o número de espécies de seres vivos conhecidas aumentou... Aumentou de 1.600 para 1,5 milhão. É, quase 1000 vezes, né? Bastante. Maria, vê um cafezinho para mim, por favor? Já imaginou quantos côvados a Arca de Noé deveria ter para abrigar todo esse número de espécies? Olha, Lineu, aqui tá seu cafezinho. Opa, obrigado. Só que você vai ter que me explicar uma coisa. Por que o número de seres vivos da Bíblia é muito menor do que os que a gente conhece hoje? Bom, para entender isso melhor, a gente precisa fazer uma viagem pelo globo terrestre. Vamos conhecer 2 continentes. Hoje nós acreditamos que o dilúvio, a inundação de que a Bíblia fala, não atingiu a Terra inteira, mas que ela ocorreu nessa região aqui, no Oriente Médio. Essa região fica entre os rios Tigre e Eufrates. Atualmente num país chamado Iraque. Agora, para comparar, vamos dar uma olhada numa região bem mais próxima da gente, localizada aqui, ó, a floresta amazônica. Bom,
Agora, olhando para essas duas regiões, qual é a primeira coisa que você repara? Bom, que o Iraque é um país pequeno. Isso. E a floresta amazônica é enorme. Isso, muito bem, muito bem. Agora então vamos entrar nessas duas regiões. Legal. Que tal uma excursão pela floresta amazônica, a maior floresta tropical do mundo? O ar é parado e úmido, parece um ambiente fechado. As árvores altas bloqueiam a visão do céu. Apesar de os dias serem sempre ensolarados, os galhos das árvores formam um teto verde que impede a passagem da luz. Algumas árvores chegam a ter 20 metros. Imagine, uma árvore da altura da Arca de Noé. E por falar em Arca de Noé, vamos ver agora como é a região do Iraque, onde o dilúvio destruiu tudo. Se você estivesse andando por esse deserto, sentiria areia por todo lado. No chão e nas montanhas, que mudam de forma e posição o tempo todo. Isso acontece por causa do vento. A temperatura varia de 40 graus Celsius de dia para 10 graus Celsius à noite. Dá para imaginar como é difícil para animais e plantas sobreviverem aqui? Por isso é que é possível andar vários quilômetros sem ver nenhuma espécie viva. Bom, o Iraque é uma região de deserto com Isso. poucas espécies vivas. Certo. Já na floresta amazônica tem ser vivo que não acaba mais, né? É verdade. E a lanchonete do Alberto fica aqui, ó, em São Paulo, que não é nenhum deserto, mas também, ó, tá longe da floresta amazônica. Ô Lineu, numa cidade grande como essa, a espécie de ser vivo que tem mais é gente, né? É. Como é que a gente sabe das outras? Na verdade não tem muitas espécies diferentes em São Paulo. Na sua região, como é que é? Parece mais com uma floresta tropical ou com um deserto? Procure lembrar das duas regiões que a gente acabou de ver e me responda. Onde tem mais espécies de seres vivos? Numa floresta tropical ou no deserto? Ah, peraí, que essa aí eu tiro de letra. Tem mais espécies de seres vivos, onde tem mais água e o clima é melhor. Na floresta tropical, claro. Você também acha que na floresta tropical existem mais espécies de seres vivos do que no deserto? Então você acertou. Veja a prova neste gráfico. Repare na quantidade de animais desenhados na área do gráfico que mostra a floresta tropical. E fique sabendo, os animais desenhados são só uma parte do que existe na realidade. A gente usa esses desenhos só para comparar as quantidades. Se você comparar essas duas regiões da Terra, a floresta tropical e o deserto, vai perceber. Existem áreas com uma riqueza de seres vivos muito maior que outras. Bom, e agora, Maria? Será que dá pra você me falar por que os sábios da época de Noé e os jesuítas que vieram depois deles imaginavam que tinha uma quantidade tão pequena de seres vivos? Vamos pensar um pouco? Oi? Vamos pensar um pouco. Da minha casa, eu mal consigo imaginar a quantidade de seres vivos que existe no planeta. Eu posso viajar, assistir televisão, ir ao cinema. Assim mesmo, só conheço uma parte muito pequena do conjunto de espécies vivas da Terra. O Noé e mesmo os jesuítas que estudaram a história da Arca depois dele conheciam, é claro, muito menos. E ainda por cima, as espécies vivas não estão espalhadas por igual na superfície da Terra. Em alguns lugares, como na floresta tropical, existem muitas espécies. Em outros lugares, como no deserto, poucos seres vivos conseguem sobreviver. Obrigada, hein? Noé morava numa região de deserto e os cientistas antigos ainda não tinham descoberto nem a milésima parte das espécies vivas que são conhecidas hoje. Ah, então quer dizer que foi por isso que os cientistas acharam que Noé tinha conseguido colocar todas as espécies pra dentro da arca. Isso. Mas com certeza muito ser vivo ficou de fora. Os pinguins, por exemplo. Os pinguins vivem em regiões muito frias. Não poderiam sobreviver ao calor do deserto, onde Noé construiu a arca. E os cientistas só foram descobrir os pinguins quando chegaram até o sul do planeta, perto do Polo Sul. Os pinguins, com certeza, não estavam na lista de passageiros da arca. Nessa teleaula, nós vimos dois tipos de ambientes: a floresta tropical e o deserto. A floresta tropical é a campeã do planeta em espécies de seres vivos. Só que quem não vive numa floresta tropical deixa de conhecer, até mesmo conviver com grande parte desses seres. Como era o caso do Noé. Quer dizer então, Lineu, que a floresta tropical é uma espécie de reservatório de vida na Terra, né? Isso, por isso que tem tanta gente preocupada com a preservação das florestas tropicais. Principalmente a floresta amazônica, que é uma das que se mantém vivas até hoje e é a maior delas.
Já pensou o que pode acontecer se a floresta amazônica for destruída? Se a floresta amazônica acabar, muitos seres vivos vão acabar junto com ela, o que pode ameaçar a sobrevivência de seres vivos de outros ambientes também, inclusive um ser vivo que interessa muito para nós. Eu estou falando de nós, dos seres humanos. A preservação das florestas tem tudo a ver com o equilíbrio da natureza. E é o equilíbrio da natureza que torna possível a sobrevivência de todas as espécies de seres vivos. Quer dizer, dos 1.499.000 e nós. E agora vamos revisar a diversidade de vida na Terra. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que existe uma grande diversidade de vida espalhada pela superfície do planeta Terra. Cada região do planeta apresenta um conjunto próprio de seres vivos. Algumas regiões possuem uma variedade de seres vivos muito maior do que outras. As florestas tropicais apresentam um número de espécies animais e vegetais muito maior do que se vê nos desertos. É preocupante pensar que as florestas possam ser destruídas, não é? Por isso, não deixe de assistir a nossa próxima teleaula. Você vai conhecer gente que não só se preocupa com o reflorestamento, mas que também toma atitudes. E até lá, fique na sombra.